edifiquei, para nela está meu nome para sempre. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Os discípulos acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos recolhamos em oração por um tempo. Em nosso íntimo rezemos, pedindo ao Divino Espírito Santo que mora em nós, para que Ele nos auxilie e nos conceda a graça de sermos por Ele iluminados na compreensão da palavra e na acolhida desta palavra que é salvação para nós hoje. Rezemos, peçamos a Ele. Amém. Irmãs e irmãos, a igreja celebra no dia 9 de novembro e quando cai no domingo, a festa é celebrada também no domingo, como vimos aí, uma festa solene da dedicação da Basílica de Latrão. Latrão vem do sobrenome da família, Laterani, ou Latran, dependendo o dialeto. Uma grande família nobre, por ocasião da virada da era cristã, uma família grandiosa, vizinha de Roma, com uma estrutura enorme de uma grande construção e um galpão gigantesco para a cavalaria da fazenda. Quando Nero era imperador e desencadeou grandes conflitos, esta família rompeu com Nero. E Nero travou uma perseguição violenta contra essa família, como contra os cristãos mais tarde. Essa família foi reduzida praticamente a nada e aquela fazenda gigantesca com o galpão da cavalaria
muitas vezes maior do que esta igreja e mais alta, uma construção suntuosa. Essa construção foi cedida para os cristãos dos primeiros séculos. No período, a gente tem que recordar que nos primeiros séculos do cristianismo era proibido pelo Império Romano ser cristão. Os cristãos, para se reuniam nas catacumbas, nos cemitérios subterrâneos. Esse galpão da família Laterani, que ficava um pouco fora de Roma, abandonado, se tornou também oportunidade para os cristãos, quando tinham grupos maiores, se refugiavam naquelas ruínas no galpão para celebrar certos momentos da vida. E em 325, Papa Silvestre, esse que leva o nome da corrida São Silvestre, dedicou lá a primeira basílica da Igreja Católica, a Catedral de Roma, o primeiro grande templo público, a primeira basílica. A basílica vem de Basileia, Basileum, que significa, na melhor expressão que Bento XVI usa, reinado ou senhorio de Deus. O templo grande, com todas as atividades da Igreja de Roma, era, portanto, para expressar esse significado. E de fato, acho que quem vai a Roma até hoje, entra naquela área gigantesca da Basílica de São Pedro, não pensa noutra coisa senão na grandeza e no senhorio de Deus. É para isso. As leituras de hoje trabalham para nós, e as orações da missa, eu até peço muita atenção suas ao prefácio da missa, quando começar a oração eucarística. Prestem atenção no texto e no poema que é o prefácio da missa hoje, para entender o que é a igreja. Os textos de hoje apresentam para nós um conceito importante. O que é o templo? O que é uma construção que a gente chama de lugar de reunião religiosa cristã, na perspectiva da fé e da teologia cristã? Quando nós falamos de templo e de Deus, nós estamos mexendo nos dois conceitos mais extraordinariamente novos que o cristianismo trouxe para a humanidade. Bento XVI diz que todos os povos, culturas, todas as tradições religiosas são absolutamente impactados por uma compreensão tão pura, tão singela, tão simples. A síntese que você tem da Sagrada Escritura, quem é Deus? A síntese do Novo Testamento é: Deus é amor. E a síntese sobre quem é você? Você é o santuário de Deus. São as duas ideias basilares que diferenciam o cristianismo de absolutamente todas as outras formas de teoria e de pensamento religioso. Isso não é pouca coisa, não mesmo. Vamos ao Evangelho, tome lá. No seu folheto número 10, 11, João 2, 13, 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou o quê? Os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Pronto, Jesus vai a Jerusalém para rezar. Entra no templo para rezar. Como desde criança, aos 12 anos, ele ficou perdido no templo, desencontrado da caravana e da família, ficou no templo conversando entre os mestres da lei e os doutores, e rezando. Jesus vai ao templo e eis o que ele encontra:
vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas que estavam aí sentados. A polêmica. Versículo 15. Fez então um chicote de cordas Vai. e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. e disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. que lugar é esse que Jesus chama de casa de meu pai? E que o lugar que para ele é a casa de meu pai, os judeus transformaram-na em uma casa de comércio. Outros evangelistas mais bravos, como Mateus, Jesus vai falar que transformou o templo num covil de ladrões. Pronto. Que relação é essa? Que diferença tem a relação de Jesus com o templo e a relação dos judeus com o templo? O problema é antigo. Esse templo foi construído, a primeira edificação, no ano 1000 a.C. E por Davi. Davi morre, Salomão empreende uma reforma gigantesca nesse templo, ostentosa, grandiosa. Salomão morre, os 2 filhos de Salomão dividem o reino e constroem outro templo no norte, e fica esse templo lá em Jerusalém com a identidade da religião do povo em perseguições. Esse templo foi destruído várias vezes, a primeira grande destruição em 587 a.C., e depois profanado e destruído pelos gregos e, por último, pelos romanos. Mas esse templo se tornou também um lugar importante da identidade do povo de Israel e uma base de articulação e de poder político de Israel. O Império Romano invadiu a Palestina, aquela faixa que está lá até hoje, do Vale do Jordão, que a gente vai até praticamente lá embaixo, em Ur dos Caldeus, e o Iraque sobe todo até a Síria e o Líbano, com a encruzilhada atravessando o Mar Vermelho ou o Rio Nilo para a África inteira, e a possibilidade de travessia para toda a Ásia. Quer dizer, ali não é só um lugar importante do ponto de vista religioso, mas os estudiosos chamam aquele pedaço de terra de a encruzilhada da economia do mundo. Aquela brigaiada que está lá não é por causa de Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Maomé, de Aué. Aquela brigaiada é uma briga e é uma violência de disputa de território, de interesse financeiro, econômico. Não é à toa que a cidade mais antiga do mundo, que está em Jericó, na encosta do Rio Jordão, que os estudiosos falam de 9, 10, 11 mil anos de história, que é a primeira cidade. O que caracteriza o nascimento da cidade? O comércio. É onde nasceram as primeiras bancas de feira do planeta. É lá. Então, a base da economia de Israel, até hoje você vai lá, tanto os palestinos, quanto os judeus, quanto os cristãos que lá vivem, se tem uma ciência que eles dominam, é a arte de fazer a gente comprar os bagulho que eles têm para vender. É fascinante. Eu fico encantado com o poder de argumentação e de persuasão que eles têm para convencer você. Um produto que eles apresentam de $200, você leva por 20, mas ele convence você de que você tem que levar. E leva. O problema dele
Para você é quanto? E para ele o problema é, você tem que levar o meu produto. É arte, é ciência, são milênios de tradição na sofisticada e engenhosa argumentação de apresentar o produto. O problema é que levaram isso para dentro do templo. Esse templo também que foi uma grande jogada do Império Romano. Todo mundo que gosta de história sabe que o Império Romano alargou tanto suas fronteiras que ficou caro e absurdo demais sustentar fronteiras tão largas. Foi perdendo gente, perdendo força para manter as fronteiras. Entra em decadência. Percebendo o rei Herodes que aquele pedaço da Palestina, os judeus, muito insatisfeitos com as imposições do Império Romano, percebendo que poderia ter uma rebelião, e de fato tiveram várias rebeliões, o rei Herodes fez uma proposta capciosa. Com autorização do imperador, deu aos judeus um mimo. Nós, o Império Romano, vamos reformar para vocês esse templo. Pode deixar. Mão de obra é o nosso exército, os recursos a gente traz do Império. E empreenderam uma grandiosa, espalhafatosa reforma daquele templo. Uma esplanada que, dizem os estudiosos, dava um acesso, por ocasião da Páscoa, a 250 mil pessoas. E você imagina que para acessar a esplanada do templo, claro que tinham as áreas de acesso para segurança, para fiscalização, quem entra, quem não entra. Um dos critérios para entrar é, você quer entrar por quê? Você apresentava a oferta que você ia dar ao templo. E as ofertas que davam maior razão para você entrar, numa demanda de 250 mil querendo entrar, infinitamente mais do que isso, era levar consigo um cabrito, um carneiro, um novilho, uma novilha, ou animais pequenos, mas os animais grandes de preferência, porque se supunha, os argumentos é muito difícil levar, então prioridade para esses, pode entrar. Herodes reforma o templo, mas não só isso. Ao terminar a reforma do templo, ele impõe uma armadilha. Constrói do lado de fora do templo, até hoje estão lá as ruínas, a Fortaleza Antônia, em homenagem a Marco Antônio. A Fortaleza Antônia era um palácio sofisticadíssimo, de altíssimo nível, porque o sonho de Herodes era trazer o imperador para ele assistir a pompa da liturgia e da celebração judaica, com 250 mil animais sendo sacrificados sobre um altar. Eram 3 dias de coluna de fogo e fumaça ininterruptos de carnes queimadas no altar e incensos que subiam, e a coluna que atingia os céus. Então Herodes construiu o palácio, um palácio nada pouco pequeno. Cabiam, feito me deu um branco com o nome agora, as seções onde colocava cada um dos animais, as baias, para 600 cavalos da elite do exército do Império Romano, da elite. Então não era pouca coisa, gente, era algo gigantesco. 600 cavalos de elite com os soldados, guarda daquele palácio e supondo e desejando a vinda do imperador. Mas isso ainda é pouco, prepare-se. Fez Herodes, os seus engenheiros e arquitetos, da Fortaleza Antônia, um túnel que passava por baixo das muralhas do templo, acessavam a parte interna do templo, e olhem para cá. Fez aqui, no mesmo nível da pedra do altar, no mesmo lugar onde os sacerdotes entravam descalços,
e somente com a veste sagrada fez um lugar de honra, um camarim para receber as autoridades importantes do império para assistir à liturgia judaica. Acontece que, na teologia do livro do Levítico, do livro dos Números, é proibido um pagão entrar dentro do templo. O rei era pagão e toda a corte do Império Romano era pagão e impuro. Não eram judeus nem de descendência longe. Então, para o judeu piedoso, um pagão pisar e acessar a mesma pedra do nível 0 do altar era a definição que eles davam, uma abominação contra o Senhor. E a partir dali começou a desenvolver dentro do judeu piedoso, daquele devoto que não tem interesses ideológicos, de mercado e de nada, uma espécie de raiva contra aquela abominação, aquela profanação do templo. Seguramente, João Batista, Jesus, está na linhagem desses judeus piedosos. A cena que vem, vamos lá? Versículo 15. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas, os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isso aqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Olha, não fique indignado com as perguntas que eu vou fazer, porque as perguntas são feitas primeiro a mim. O texto faz as perguntas, a palavra de Deus faz essas perguntas primeiro a mim. Jesus hoje entrando neste templo, o que ele encontraria? O que ele veria? O que incomodaria Jesus? Que chicote Jesus faria entrando aqui? A pergunta ela pode parecer ambígua e não é nada ambígua. A palavra de Deus é como faca, o profeta vai dizer, como faca afiada. Ela penetra até a medula, ela corta até a medula. A pergunta que vem é mais cruenta. Que mal os vendedores de bois, ovelhas, fazem hoje para a igreja de Jesus? O chicote de Jesus hoje na igreja expulsaria quem? Viraria quais mesas? Derrubaria o que das mesas? Não façais da casa de meu pai um comércio. Que tipo de prática nós padres desenvolvemos nas igrejas e nós, a comunidade? Que tipo de comportamento nós temos que configura mais um comércio do que uma casa que Jesus possa chamar de meu Pai? Entre a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, estão as mesas que cada um de nós abrimos, né? Todas as vezes que a gente vem para a igreja, a gente sempre traz a mesinha da gente, e quando senta no banco ou ajoelha, a gente sempre abre os produtos na mesa da gente e apresenta para o Senhor. Ô Senhor, olha, abençoa a saúde desse meu filho, desse esposo, dessa esposa, minha casa, meu trabalho. Todos nós temos a nossa banquinha, não temos? Qual juízo sobre ela? É o Senhor e você que vai ter esse discernimento, não sou eu. Estou apenas apresentando de forma didática o que configuraria esta mesinha. Quer dizer, qual é a motivação e o interesse que você tem na relação com o templo? Você vem aqui e você abre o quê?
Constantemente eu preciso repetir e pedir ajuda para as lideranças da paróquia, para que as iniciativas nossas nessa comunidade não transformem esta igreja num apelo de dinheiro. Às vezes a gente vai numa missa num domingo, o padre fala 5, 10 minutos, mas tem 40 minutos de aviso de tudo quanto é trem que vai ter para vender na igreja durante a semana. Isso existe? É sobre isso. E a gente ainda justifica, não, mas é para o bem. Tá bom, mas se a pregação do Evangelho não está mobilizando, não adianta iniciativas comerciais. Se a iniciativa da pregação do Evangelho não ativa em nós o melhor de nós, para nós darmos o melhor de nós, para cuidar da casa que nunca pode ser desconfigurada por nós e por nossas crianças. Quais das nossas crianças crescidas aqui, quando a gente diz vamos para a igreja, elas dizem vamos para a casa do Papai do Céu? Quais das nossas crianças, ao saírem dali, olha aqui para dentro e faz tchau Papai do Céu? É sobre isso, sobre transmissão do que para nós é. Qual é o poder de comunicação que nós temos para as novas gerações, para comunicar, para ter um modo de relacionamento que transmita isso e codifique essa espécie de vínculo? Casa de meu Pai que está no céu. Agora as provocações. Versículo 17. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Olhe para a cruz, olhe onde ele foi parar. O zelo por tua casa me consumirá. Nós falamos o contrário. O zelo por tua casa, Senhor, fez de nós consumidores de produtos na igreja. Ao invés de sermos consumidos, nós viramos... É trágico isso, não é não, gente? É uma variação pequena da palavra, de consumidos para consumidores, de apelos religiosos, de produtos e bugigangas religiosas. Versículo 18, o desaforo. Então os judeus perguntaram a Jesus, brada a igreja: que sinal nos mostras para agir assim? Espere lá. Isso aqui é um desaforo. Isso aqui é desautorizar Jesus. Rapaz, nós estamos bancando esse negócio aqui, ó. Nós somos das famílias tradicionais que há 500, 400, 300 anos seguramos esse templo aqui em Jerusalém. Quem é você? Que sinal nos mostras para agir assim? Cadê seu brasão, seu emblema? Cadê seu milagre poderoso? Olha o que Herodes fez para nós. Você nos dá o que para a gente respeitar você? Porque para nós respeito vem do bolso. Infelizmente, não é? Da arma. Para nós respeito vem do bolso e da arma. Não vem do afeto, não vem do amor. A autoridade não vem de um afeto que ultrapassa a arma e o bolso. E que alcança um nível de comunhão e de gratuidade tão grande que pode até dispensar o bolso e a arma. Não pode? Quem sabe ser mãe, ser pai, ser esposa e esposo à altura do que o texto está falando, sabe do que o texto está falando. Versículo 19. Jesus respondeu, brada: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. É maravilhoso porque Jesus não altera, mas também não murcha a bola. A estabilidade de Jesus chega a ser desconfortável para a gente. Olha, que sinal realiza e nos mostra para agir assim? Rapaz, destrói esse trem aqui, em 3 dias eu levanto de novo.
o desaforo. Versículo 20. Os judeus disseram, bradem, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? de fato, no ano 70, houve o cerco romano à cidade de Jerusalém, por causa das muitas insatisfações e rebeliões internas do judaísmo. O cerco romano destruiu o primeiro templo, dispersou os judeus, e há quase 2000 anos atrás, em 2070, nós vamos completar 2000 anos que aquele templo suntuoso fora destruído, e não restam outras coisas senão pedras do muro de lamentação. Se você quiser o altar, leve um papelzinho escrito para os judeus te permitir enfiar na greta do muro, porque templo não tem nem altar, nem sacerdote, mais nada. Pó. E agora vem a chave. Desliga a chave da compreensão antiga e liga a chave da nova compreensão. Gente, esse salto que nós vamos dar agora, cuidado, não pegue paraquedas, dê esse salto apoiando-se nas asas do Espírito Santo, amém? Amém. Para não se perder neste salto, porque o que vem agora, depois daquele conceito que eu disse no começo da pregação, os dois mais extraordinários e novos e eternamente novos conceitos que brotam da tradição bíblica é: quem é Deus? Deus é amor. O segundo conceito é: quem é você? Vamos ver? Versículo 21. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Pá! Inaugurou uma nova compreensão. Ah, tá. Jesus acaba de apresentar e inaugurar o novo templo, que Herodes nenhum é capaz de construir, que inteligência artificial nenhuma é capaz de construir. Jesus acaba de inaugurar um novo templo, um novo santuário, onde o próprio Deus não passa, não visita, não vem de vez em quando cheirar o cheiro das carnes gordas, dízimos e ofertas oferecidos no altar. Jesus apresenta para você qual é o verdadeiro templo segundo a compreensão e a visão de Deus. O novo templo é você, o seu corpo. Uma salva de palmas para esse templo. Vai, reage. Minha gente, se nós tivéssemos alcance disso aqui, ao invés de brigar com a ciência, especialmente com a ciência médica da saúde e da saúde mental, nós promoveríamos um verdadeiro movimento terapêutico de cura no planeta. Porque esse conceito aqui ele é alto demais. Rapidamente, na conclusão da segunda leitura, pegue lá comigo. Paulo aos Coríntios. Versículo 11 diz assim: de fato ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí colocado, Jesus Cristo. O templo, nós estamos falando de templo, de construção. Ah, desculpe, lá na primeira frase da segunda leitura, vós sois, no versículo 9, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Desça para o versículo 11. De fato ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí colocado. Jesus Cristo. Você é uma construção de Deus, cujo alicerce é Cristo mesmo. Tem como isso não dar certo? Reage. Tem como isso não dar certo? Que visão de pessoa humana você tem? Que concepção antropológica você tem para falar de gente? Versículo 16
da segunda leitura. Acaso não sabeis, brada a igreja, que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Espere lá. Vós não sois templo, vós sois mais do que templo. É um título maior do que simplesmente templo. Vós sois o quê? Santuário. Santuário, que indica esplendor, grandeza, altivez, impacto. Você é santuário. E Deus não passa de vez em quando, não vem cheirar o seu bolso para ver quanto de dízimo você tem. Deus mora em vós. Oh glória, mora. Eu às vezes olho para os judeus do tempo de Jesus e a dificuldade que eles tinham de entender Jesus. Eu não posso falar muito que eu começo a chorar, porque eu choro de compaixão deles. Dar esse salto em compreender um Deus que nós atraímos e seduzimos com nossas ações e até servindo-nos de alianças espúrias com o poder político, militar e o poder da morte, para construir um santuário com a mão e as armas de quem matava e oprimia o próprio povo judeu. E de repente Jesus fala para ele: moçada, não precisa disso aqui não, você é o santuário, está gastando muito isso aqui, você é o santuário. Você imagina a cena dos fariseus, os mestres da lei, os sumos sacerdotes. Eles deviam pensar assim: esse cara vai acabar com a gente, vai torrar. Amanhã não vai ter dízimo para bancar isso aqui, não vai ter cabrito carneiro, porque se essa turma é santuário, os doadores do cabrito do carneiro vai chamar cada santuário para fazer um churrasco e celebrar a graça de ser santuário. Ao invés de dar carne de primeira para Deus, vão repartir a carne e celebrar a graça de serem templos vivos de Deus. Amém? Amém. Olha o salto. Olha o salto. Celebrem entre vocês. Convivam entre vocês. Reverenciem como vocês uns aos outros. Cada uma e cada um. E a pergunta mágica para a criança. A criança é fascinada por esse tipo de especulação. Porque quando você fala que Deus mora em vós, a criança fala: mas ele mora aqui, mas ela mora no meu irmãozinho também, não é? A criança tem esse raciocínio. E aí é quando você vai expandindo a capacidade de compreensão da criança e abrindo um universo de percepção do outro. Toda pessoa que resolve bem quem é Deus, ela resolve bem quem ela é e quem o outro é. Toda pessoa cheia de feridas, de traumas, de medo do outro, de raiva e de ódio do outro, no fundo, ela não sabe quem ela é, ela não sabe quem Deus é. Por mais religiosa que seja, por mais doutrinada e domesticada pela religião que seja. Amém? Amém. Veja o texto ainda, versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Este santuário de Deus, se alguém o destruir, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Seja um óvulo fecundado no útero de uma mãe, ou as grávidas mais perto do parto. Cadê a mamãe que está aqui esperando o bebê? Aqui, para dezembro. Seja um óvulo fecundado, seja um bebê de 37, 38 semanas, seja um portador de deficiência que nasceu desse tamaninho e que o pai e a mãe cuidam a vida inteira, que só mexe um olho, é santuário de Deus. Por isso a igreja cuida da vida, e matar alguém para a igreja é isto que a palavra de Deus fala. O argumento que nós usamos para eliminar os outros é porque não presta. Nós precisamos pedir do Senhor a graça de que nós construamos igrejas
templos, ambientes de fé, comunidades vivas, famílias cristãs, não para formar bandidos e criminosos, mas mesmo os bandidos e criminosos alcancem a graça de receber a notícia: não destrua você e não destrua o outro, porque você é santuário de Deus. Isso aqui é a teologia do corpo, é a teologia da vida, é a teologia da criação, é a teologia de quem é Deus e de quem é você. Porque no fundo, o que Jesus fez. Aquele Deus pavoroso do Antigo Testamento, aquele Deus tremendo, Jesus vai dizer assim: olha, você e esse tremendo tem uma unidade só, está junto, se cuidem, se entendam, conversem, dialoguem. Eu espero que vocês estão viajando comigo, não estão? Espero. Rapidamente, uma resposta extraordinária sobre o tema da criação, a primeira leitura. Eu preciso passar por ela. Já você entende por quê. Profeta Ezequiel, nos períodos que precederam a destruição violenta da parte da Assíria, destruindo a identidade original de Israel. Profeta Ezequiel sente que a mão de Deus levou ele no templo. Ele é levado por um homem de Deus no templo. No templo ele viu no pé do altar, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea, na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria para o lado sul, para o lado norte, para o lado leste, para todos os lados. E a voz me dizia, versículo 8, estas águas correm para a região oriental e descem para o vale do Jordão. Desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Quem já visitou o Mar Morto e já viu o processo de morte do Vale do Jordão, e o próprio Rio Jordão está morrendo, e o Mar Morto está cada vez mais morto, um profeta no ano 800 a.C., sonhando com uma visão em que no templo de Jerusalém nasceria uma fonte de água no pé do altar, que corria para a porta do templo, abria em 4 eixos de fluxos de água para os 4 lados da terra, e um dos rios caía no Mar Morto, e o Mar Morto voltava a ter água saudável. Versículo 9, onde o rio chegava, os animais que ali movem poderão viver, haverá peixes em quantidade, ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Leia comigo. Suas folhas não murcharão, brada. E seus frutos jamais se acabarão. Continue. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Sabe o que é esse texto? Teologia da criação. Tem um monte de gente que pensa que a igreja e padre e bispo e o papa falar sobre a criação é pauta woke. É a estupidez da hora. Gente, o dia que a igreja perder a autoridade para desenvolver uma reflexão teológica sobre a criação, ela não pode se dizer mais representante do Senhor. Está acontecendo aí a COP30. A criação, ela deve ser olhada como obra de Deus mesmo, que brota do templo, um fluxo de água viva que transforma todas as árvores que dão frutos para ser alimento e folhas para serem remédio. Mas não só, é teologia da criação, mas é metáfora da vida. Daqui um pouco termina a missa, nós vamos receber o corpo e sangue do Senhor. Vamos sair dessa igreja como um rio de água e vamos correndo
Ao contrário do rio, porque o rio nasce pequeno e se torna grande, não é? E desemboca no mar. Esse movimento aqui é diferente. Ele nasce grande e cada lugar pelos quais você vai se diminuindo e entrando, você é água viva que brota deste altar. Você mesma, você mesmo leva em você, no corpo e sangue de Cristo que você recebe, você leva Deus mesmo em você, para santificar o mundo, para purificar o mundo. O chicote com o qual Jesus limpa o mundo hoje, é você cheio do Espírito, cheio da força do seu corpo e sangue, e você é água viva correndo daqui. E por onde você passar essa semana, as pessoas vão florescer como árvores, vão dar frutos e as folhas serão remédio. Todos nós vamos ser dom para sustentar como alimenta a vida um do outro. Todos nós vamos ser dom de cura uns para os outros. Amém, igreja? Amém. Vai, igreja. Reage. Você imagina um texto desse na escola de medicina ou de psicologia e psiquiatria? Uma poética dessa. Na escola de agronomia, de veterinária, para que todo mundo olhasse para a criação com a responsabilidade de ser criação transbordante de Deus. É disso que Jesus fala do santuário que você é. Um santuário que anda por aí, levando Deus. Bonito demais, gente. É hora de você, então, perder o medo e entrar com Jesus neste santuário. E eu quero te propor um exercício. Você que é esse santuário, Jesus entrando dentro de você, ele enxergaria o quê? Que chicote Jesus faria hoje? E o que é que ele expulsaria e expulsa de dentro de você? Que mesas ele viraria? E que moedas ele espalharia e jogaria fora? Hoje, agora. Para purificar este templo de Deus, esse santuário de Deus que é você. Você está disposta? Tá? Então, estabeleça o diálogo com Ele, incline a sua cabeça, fale para Ele: Senhor, o Senhor é bem-vindo, porque o Senhor é o dono desta casa que sou. Entra em meu coração, entra em minha alma, em meu corpo, em minha inteligência, em minhas emoções, em meus afetos, em meus saberes. Entra, Senhor, e limpa-me e purifica-me com o chicote da sua misericórdia. Reverencia-me como um templo do próprio Deus, que o Senhor com o Pai e o Espírito Santo é. Renova-me, limpa-me, restaura-me, purifica-me. Dá-me a graça de irradiar o esplendor da presença de Deus mesmo em mim. Dá-me a graça de ser alimento e cura para o mundo que precisa de mim. De ser água pura e água viva, corrente, a renovar a vida do mundo. Vai rezando do seu modo, continue a sua oração. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim,
O teu O poder. teu poder, teu povo sentirá. Vamos cantar? Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior. Dá-lhe paz interior. Vamos cantar? E razões pra te louvar. Desfaz toda a tristeza, incertezas, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Vamos cantar, igreja? Podes reinar, vai? Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. De pé, podes reinar. Canta, elevando as mãos para a cruz. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. reze comigo, Senhor Jesus, por seu sangue derramado na cruz, pelas chicotadas que o Senhor recebeu em seu próprio corpo e derramou o sangue. Eu te peço, purifica-me, Senhor, por estes açoites, por este sangue derramado. Lava-me, limpa-me, como um santuário vivo de Deus, resplandecente de graça, de bênção, de leveza, de alegria, de bondade. Faz de mim, Senhor, um santuário, peregrinando pelo mundo e levando a glória da presença do Senhor, do seu amor, em tudo que eu fizer, que manifeste a presença de Deus mesmo, porque sou templo de Deus, que o Senhor purifica sempre. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração e faça um louvor, agradecendo a Jesus por fazer essa limpeza bonita em você, restaurar e regenerar você como templo vivo, como santuário vivo. Glorifica e agradeça o Senhor por essa bênção. Bendiga o Senhor, louve o Senhor e sinalize esta alegria cantando o senhorio de Deus, abraçando quem está do seu lado e cantando podes reinar. Podes Abrace e cante. reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. reina, reina. Senhor, neste lugar. Levante a mão bem alta e mande essa paz de Jesus para sua casa e canta. Reina, Senhor, neste para o seu trabalho, para a sua escola. Reina, Senhor,
Para quem não te ama, para quem te ama muito, cante. Reina, Senhor, neste E para você também, com a mão no seu coração, feche os olhos e cante para você. Reina, Senhor, neste lugar. Creio